E aí, quantas vezes você já foi perguntado: ah, como é que eu faço para ler mais? Eu não consigo, eu só consigo ler 10 páginas por dia. Fica ligado que no vídeo de hoje vai ter. Fala galera, eu sou o Christian Gregório e esse é o canal Vela Acesa e como prometido, hoje trouxe para vocês mais um quadro novo do nosso canal dessa nova fase. E o nome do quadro é O que você precisa entender. Então no primeiro vídeo desse canal, mais ou menos, acho que foi o primeiro vídeo, não sei, foi. Eu falei um pouco das minhas, de como eu comecei a ler, como eu comecei a gostar de ler, etc. E o que eu vejo muito em muitos cantos, muitos lugares, e muitas pessoas que em grupos de leituras é que eu vejo é o seguinte: pô, como é que eu faço para ler mais? Porque eu não consigo, eu só consigo ler 10 páginas por dia, só consigo ler 5 páginas por dia, não consigo. Como é que tem uma meta, tem uma regra aí para fazer isso? Aí eu fui me perguntando, isso aí dá para um vídeo, velho. Isso aí dá para um vídeo bem bacana. Bom, e a primeira coisa que eu fiz foi elaborar uma listinha de perguntas em relação a isso. O que você precisa entender para ser um bom leitor? Pô, primeiramente, para ser um bom leitor, você não precisa ter regras. Você precisa abstrair de alguma forma, você não precisa ter regra, eu vou ler isso aqui e tal, daquela coisa meia quadrada. Tenta se colocar dentro da história, tenta... Obrigado. Ai, não consigo. Tem que colocar no modo avião, porque assim, quando você for fazer um vídeo, você vai, a primeira coisa que você vai fazer é tomar o avião, porque ninguém vai ler a pergunta. A primeira regra é não ter regras. Para sintetizar. E a segunda pergunta que eu formulei foi o seguinte: por onde começar? Eu não tenho um hábito de leitura, eu não consigo ler um livro, eu leio um livro por ano. Isso me lembra alguém. O que é que eu faço para ler mais? A primeira coisa é o hábito. Você tem que ler todo dia. Mesmo que você não tenha um ritmo bom, ou sei lá, ou não consegue ler muito, lê um pouquinho assim, 10 páginas, lê um capítulo, 20, o que você conseguir, mas tenta ler todo dia, todo dia, todo dia. Então, a primeira coisa para ser um bom leitor é isso. Segunda coisa importante dentro dessa pergunta é escolher o que lhe agrada. Você tem que escolher você tem que ser uma coisa que você goste. Não adianta você querer pegar um livro de filosofia que você odeia filosofia, o que é que eu vou fazer? Não posso começar por um livro de filosofia, um livro de literatura complicadíssimo, não posso. Eu tenho que começar por uma coisa que me agrade de todas as formas. Então, para eu ganhar o gosto de leitura, eu tenho que ler o que eu gosto. E assim, ler o que eu gosto. Agora não é autoajuda não, porque é autoajuda. E é isso que me motivou na terceira pergunta. É bom ter preconceitos sobre leituras? Eu tenho muitos, eu não vou negar. Mas o certo para você seguir é você não ter preconceito. Você pegar um livro, não julgar o livro pela capa, por exemplo. Não vou ler esse livro porque essa capa tá horrível. Isso aí, você tem que ver o conteúdo ali. Se você pega um livro de sebo que passa por muita gente, às vezes está um pouquinho velho, não sei o que, mas não. O importante é que está lá dentro, que está o sumo que você vai extrair daquele livro. Então é isso. Algumas categorias literárias, como EA, que é Maria Nicholas Spark, Jojo Moyes, etc. E é bom para quem está começando, para quem é jovem, quem é jovem. Eu sou muito velho, tenho 65 anos, prazer, 65 anos. Mas assim, para quem está começando, ou para quem gosta mais daquela coisa, ai meu Deus, não sei o que, ou mais hot, etc. Aí já vai para categorias que você que vai escolher essas categorias aí, porque se for perguntar pra mim, Cris, o que é que você vai querer? Meu Deus, não. Não pergunte pra mim, porque eu sou a última pessoa. Sou a última pessoa pra indicar esse tipo de categoria. Então você escolhe. Sem preconceito. Vai e se joga e vê o que é que tu quer. Quinta e sexta pergunta. Por que eu juntei essa pergunta número 5 e pergunta número 6? Por quê? Às vezes a pessoa que eu gosto de ler, mas eu não tenho uma compreensão literária das categorias, dos gêneros literários. Outra coisa, dos elementos que se formam o texto do autor, as características dos elementos que são utilizados pelo autor, metáfora, alegoria, etc. E a pergunta número 6 é: onde o prazer de ler pode te levar para uma profundidade na leitura? Então eu juntei essas duas perguntas por quê? Porque essa questão da análise literária, você tem que fazer um curso de letras, ou então você mesmo ter o gosto de pesquisar sobre isso. Como às vezes eu gosto de chegar assim,
eu vou ver vi um elemento que eu já vi, por exemplo, no ensino médio, coisa que eu estudei, metalinguagem, metáfora, alegoria, etc. Daí eu vou identificando esses elementos no texto e vou criando, né, as minhas impressões em cima do texto, se eu gosto ou não, daquele tipo de escrita, aquele tipo de fazer literatura. Então, isso você só vai ter uma profundidade maior à medida que você vai lendo, você vai crescendo nas suas leituras, porque você vai evoluindo, não adianta, você não vai passar a vida toda lendo 50 tons de cinza, que pelo amor de Deus, velho, não vai passar a vida toda lendo Augusto Cury, pelo amor de Augusto Cury também vai forçar, né? Então você tem que, se você quiser, isso é se você quiser, claro, se você quiser evoluir, você vai evoluindo à medida do tempo. Então, essa questão de analisar a literatura em si, o que você está lendo, isso aí você tem que ler sem grilo, cara, você tem que ler... vou ler ali e vou tirar as minhas impressões, porque o texto da literatura é isso. O autor não faz um texto quadrado para você, não é um texto objetivo. Nesse texto a gente observa algumas coisas, é isso, mas isso aí, o texto, o autor, ele dá aquele mundo para você desbravar, então cada um vai ter uma percepção diferente daquilo. Não adianta você querer buscar fórmulas rígidas para poder deixar o texto... como é que eu posso dizer assim, deixar o texto carregado de preceitos, de preconceitos que você vai obtendo antes de ler. Muita gente faz isso, pesquisa sobre o livro, há pouco tempo mesmo agora eu vi, eu acho que foi hoje, num grupo que eu tenho de literatura, falando que Grande Sertão Veredas, o cara fez um pacto, não sei o que, Guimarães Rosa fez um pacto, não sei o que. Você se prende a leitura, você não faz a leitura de maneira natural. Você faz a leitura com aqueles preconceitos. Então, a primeira coisa para a leitura é você ir de cabeça aberta. Você fazer a sua leitura, você fazer suas impressões. Então, essa análise que você vai fazer literária, isso aí você deixa para uns críticos literários, para as pessoas que estudam letras, etc. Se você gostar, você vai. Como eu faço, eu gosto, eu vou. Então, basicamente é isso. Então, eu trouxe 5 livros. Assim, é um pouco contestável essa lista. Contestável essa lista, porque se eu fosse indicar, eu quero que você leia isso aqui, eu só ia sair Dostoiévski, Tolstói, Voltaire, Kafka e etc. Mas eu botei um de Kafka. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro livro que eu indico é A Metamorfose de Kafka. Apesar do livro ter uma profundidade imensa, mas é um livro fácil, é uma leitura fácil, é uma leitura meio que fluida, não é um texto muito grande, é um texto curto. É um clássico mundial, então você começar a desarnar para esse tipo de clássico, começar a abrir mais a sua mente, e eu acho que Metamorfose é um grande início que você pode fazer. O segundo livro que eu indico é a saga de Harry Potter, que é mundialmente conhecida, é fácil, não tem nada demais, é uma leitura boa. Eu não li ainda, mas eu comprei para ler. Mas eu vou ler. Mas eu sei que, porque eu já assisti todos os filmes, eu sei basicamente como é a história, mas eu quero ler o livro. Então o livro é muito simples, é muito bom, muito gostoso de ler, tem muitas aventuras e etc. Pra quem já conhece a história de Harry Potter, sabe como é que é Harry Potter. Então, dispensa comentários. Harry Potter da J.K. Rowling. J.K. Rowling, tem que dizer, né? O terceiro livro que eu indico é a saga, também uma saga, As Brumas de Avalon, dos Marion Zimmer. São 4 livros, 4 volumes, mas também é uma leitura muito boa, muito fluida, sem nenhum entrave, nenhum fluxo de consciência, etc. É uma leitura muito boa, eu indico muito. O quarto livro, eu indico para quem gosta de ciência, tecnologia, etc., um romance do Dan Brown, Fortaleza Digital. Foi um dos livros que eu li logo no comecinho que eu comecei a criar o hábito para leitura. Então, para quem gosta, é excelente, é muito bom. E o quinto e último livro que eu indico é a trilogia Ferro e Fogo, do Henryk Sienkiewicz, que foi o meu livro da vida. Não é um livro da vida, o melhor livro que eu li na minha vida. Que livro sensacional, tem muita coisa, é muito rico o livro. Mas o livro, para mim, é sensacional. Fala de aventuras, de guerras na Polônia e etc. Então, para mim, sensacional. Então, esses são os 5 livros que eu tentei mesclar de várias categorias, né? Tenta começar por esses 5 livros, cara. Se você não está conseguindo ler, lê um pouquinho, lê nem que seja um pouquinho, depois de um tempo você vai criando um hábito. Então é isso, se vocês quiserem seguir nas redes sociais, eu vou deixar
todos os links na descrição, vai estar aqui também, meu Instagram, Scooby, Facebook, Snapchat e etc. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, porque vai me ajudar muito. No vídeo passado, bati recorde de visualização, mentira, foram pouquinhas visualizações, mas é isso, eu vou continuar postando vídeos aqui toda semana. Então se inscrevam, clique no gostei se você gostou. E é isso, até a próxima, valeu!